Bom dia! Vamos começar novamente mais uma semana do Expande Comigo. Dar continuidade à nossa leitura de expansão da consciência, de muito conhecimento. E hoje eu quero falar com vocês um pouquinho sobre o experimento da água. Quem já ouviu falar sobre o experimento da água? O quanto nossas palavras têm poder e o quanto elas interferem nas nossas moléculas. Palavras ditas, palavras expressadas, ela tem o poder para mudar. E mais de 70% do nosso corpo ele é composto por água. Então, como que tá a má água aí dentro do seu ser? Essa água, ela tá sendo fluida? Ela tá boa? Ela tá parada? Ela tá turva? No sábado, eu até fiz uns stories, né? Tá até salvo aqui no meu feed, que nós estávamos limpando o nosso aquário aqui de casa. E, gente, aquário, pelo menos para nós, a nossa experiência tá dando um trabalho danado. Estamos com dificuldade de conseguir manter a água clara, limpa. Primeiro era pela quantidade de peixe, né? Nós tínhamos muito peixe king dentro da água e aí eles falavam que esse peixe ele suja muito. Então, pelo tamanho, tinha que diminuir a quantidade de peixe. E aí, depois, na minha casa, tem muita claridade. Aí eles falam que é a claridade, enfim. Quais são os motivos, né, que estão ocasionando uma má água no nosso ser? Quais são as questões que estão aí interferindo dentro do nosso ser? Assim como aqui em casa com o aquário, a gente está tendo que investigar quais são as causas que estão interferindo na qualidade desse ecossistema. Nós também precisamos começar a identificar o que está ocasionando o mau funcionamento dentro do nosso ser. Tu aí com dores de cabeça, dores no corpo, mal-estar, dificuldade para dormir, dificuldade de concentração, pressão alta, enfim, sei lá qual é a situação que você está passando nesse momento. Ou não seja talvez no seu corpo físico, mas seja dentro da sua alma, dentro das suas emoções, dentro da sua mente, né? Muitos sonhos, pesadelos, mente barulhenta, que não consegue concentrar, não consegue se fixar em alguma coisa. Então, bom dia para quem está chegando, bom dia Eric, bom dia Zé, bom dia Cássia, bom dia Cris, sejam muito bem-vindos a mais um dia do Expande Comigo, Suelen maravilhosa, que bom ter vocês aqui na nossa leitura de hoje. Então, para quem chegou agora, para quem não sabe o que está acontecendo aqui, o Clube do Livro é um propósito de expansão da consciência, aonde eu tenho realizado leituras todos os dias, de segunda a sexta-feira, às 7 horas da manhã, aonde além de trazer o conteúdo incrível desse livro que chama As Leis Dinâmicas da Oração, todos os segredos para todas as realizações de Catherine Ponder, eu também trago alguns conhecimentos sobre a física quântica, espiritualidade sem cunho religioso, hipnoterapia, análise de traço de caráter, enfim, são muitas informações aqui que eu tenho certeza que vai mudar a sua maneira de ver e realizar coisas. E mais importante que todas elas, aprender a como cuidar de si mesmo, a ter o seu manual de vida. Quantos de nós, né, procuramos tanto tempo, por que isso, por que aquilo outro? E muitas vezes a gente vai pegando o que os nossos amigos falam que tem que fazer, mas não construímos de verdade o nosso próprio manual. Qual é a vida que funciona para mim? O que eu gostaria da minha vida, com a minha vida e para com a minha vida? Então eu queria falar um pouquinho com vocês antes da gente iniciar a leitura do livro, que nós estamos no terceiro segredo já, olha como tem passado rápido, nós já estamos no terceiro segredo, que é o segredo da purificação. Então por isso que eu trouxe esse exemplo do aquário e de como a gente precisa se purificar para que exista um novo estilo de vida. Bom dia, Zeni, seja bem-vindo. Uma nova vida. Então vamos lá. Quem aqui já ouviu falar sobre o experimento da água? O experimento da água, ele foi realizado pelo Masaru Emoto, que foi um fotógrafo japonês, e ele fez uma experiência com a água. Então, o que ele fez? Ele pegou lá a água e ia falando palavras para essa água. E ele foi fotografando
as moléculas, de como ela ficava depois de diferentes expressões ali naquela água. Então ele fala o seguinte, né, como que foi feito. Ele pegou alguns recipientes com água e em cada um colocou palavras diferentes, como raiva, medo, entre outras. Além de palavras, ele colocou músicas e também utilizou água de rios limpos e rios poluídos. Através de fotos feitas por ele, notou que cada um dos recipientes, o comportamento das moléculas se modificava, sendo que cada um havia colocado palavras positivas, as moléculas se estruturavam de maneira mais uniforme, mais próximo da geometria sagrada. A partir dessa informação é possível perceber a interferência da energia nos nossos pensamentos, nas nossas palavras e na molécula da água. Então, se o corpo é formado por 80% de água, é compreensível e real as interferências externas. A energia não tem fronteiras, portanto, poderá atuar mesmo em grandes distâncias, olha isso, pois o controle está na sua mente. Cientificamente é comprovado que a energia é transferida pela água do nosso corpo através do controle da nossa mente. Assim, na transferência energética, temos que dar um endereço, ou seja, o destino da energia. A energia é independente do tempo e espaço, pois o necessário para a cura é o magnetismo que se pode transferir para o outro. Quando falamos de doação e recebimento de energia, existem algumas responsabilidades. Ontem eu estava conversando com o meu marido sobre a situação que nós estamos vivendo lá no Egito, né? Da guerra que está acontecendo. E aí eu estava falando para ele por que esses movimentos eles chocam tanto, porque é aquela coisa que é feito com uma arma letal. Só que a gente está matando uns aos outros todos os dias com o poder das nossas palavras e dos nossos pensamentos. E às vezes aquilo que você pensa e você fala a respeito de uma situação ou de alguma pessoa, a respeito de você mesmo, você não tem noção do quanto você está matando ou se matando todos os dias. A gente fala que o auto-julgamento é a pior coisa que você pode fazer por si mesmo. Então, como seria nós aprendemos a acabar com as guerras a partir dos nossos comportamentos, a partir do controle das nossas emoções e da nossa mente? Porque ele fala aqui que é a mente que é o condutor de tudo isso. É a mente que manda essa energia não só para o corpo físico, mas ele manda isso a muitas distâncias. Então a gente fala que tudo aquilo que a gente alinha e concorda, resiste e reage, a gente mantém em existência. Então tudo que a gente alinha e concorda, resiste e reage, a gente mantém em existência. Então, o quanto disso tudo também está presente dentro de mim? Então, quais são as guerras que eu também tenho instalado nessa realidade para que toda essa situação esteja sendo mantida em existência? Então, fica essa reflexão para vocês hoje sobre o que tem sido a qualidade dos meus pensamentos e sentimentos, quais tem sido a qualidade da minha resistência em relação às situações, o quanto eu poderia estar colocando a energia da possibilidade, da alegria, da empatia, da resiliência, da comunhão entre os seres. Porque quando a gente fala somos humanidade, é uma unidade. Humanidade é uma unidade. Não existe separação, não existe diferença. Nós fomos criados da mesma fonte. Tudo que está no micro está no macro. O que é isso? Tudo que está dentro de nós, tudo que está dentro de cada um de nós, todos os conflitos que está dentro de cada um de nós também está no conflito no mundo inteiro. Porque tudo que está dentro está fora, tudo que está fora está dentro. Então tudo reflete. Então que a gente possa refletir sobre essas questões que estão dentro de nós, porque quando a gente muda, o mundo muda. Então vamos começar mudando dentro de nós. Então ele continua falando o seguinte: quem doa energia precisa ter amor incondicional, oferecer sem esperar retorno, ter respeito a quem recebe a entrega da energia, deixando que o outro a use como quiser. O estado mental precisa estar apropriado e tranquilo quando for realizar um trabalho de doação. Mais uma vez ressaltamos a importância de exercitar o relaxamento alfa. Para quem perdeu, nós falamos sobre o relaxamento alfa em uma das primeiras leituras deste livro. Então, se você quer aprender o relaxamento alfa, tem lá nessa live explicando o que é, como funciona, por que fazer.
E para quem não conseguiu ver, aí hoje em dia no YouTube existem muitas técnicas de relaxamento alfa. Além disso, é preciso ter igualdade, dividir a energia sem esgotar do doador, deve estar bem. Então, aquele que faz, ele precisa cuidar de si mesmo primeiro. Então, quantas vezes a gente está querendo salvar o mundo, que seria salvar as pessoas, salvar todas as coisas, sendo que nem a gente não está tendo nem para nós mesmos. Então, o primeiro lugar é você colocar a máscara em você, salvar você, para depois tentar fazer algo para outra pessoa. Então, o que você está precisando nesse momento? Se alimentar bem, dormir bem, ter uma qualidade melhor de renda, enfim, o que é que você está precisando se restaurar, se reabastecer aí? É não ter muitas expectativas, pois isso pode envolver o doador em sentimentos de vaidade. Afinal, ter ou não ter resultados não depende apenas do doador, mas muito de quem recebe. Isso vale para todas as coisas na nossa vida, né? Quantas vezes a gente vai fazer algo para alguém e a gente tem uma expectativa do que o outro vai receber. Aqui é muito interessante que nós falamos também em uma das nossas lives sobre pecados e julgamentos. Nós falamos sobre os 7 pecados, a energia positiva, né? A polaridade positiva e a polaridade negativa. Então, aqui dentro dessa questão de você fazer algo para alguém, de manifestar a sua essencialidade, é muito importante que vocês também identifiquem esses 7 pecados. Então, também tá aí salvo, volta lá, que você vai aprender muita coisa a respeito desse ponto de vista. E quem recebe, né? A pessoa que está recebendo um cuidado, que está recebendo um conselho, que está recebendo um tratamento, que está recebendo alguma coisa, ele também precisa estar com a energia de responsabilidade de cura, pois o receptor é quem permite que a energia penetre. Não será possível ajudar uma pessoa que não queira receber ajuda, sendo que isso pode ter consciente ou inconsciente. Nesse caso, não cabem os julgamentos. Então, quantas vezes você tentou ser gentil, generoso? Quantas vezes você tentou fazer algo por alguém, por uma pessoa? E todas as vezes que você fazia alguma coisa, ela ia e destruía tudo aquilo que você tinha criado, porque ela ainda não está aberta para receber. Então, todas as vezes que você quer dar algo para alguém que a pessoa não está disposta a receber, ela vai destruir tudo aquilo que você quis dar. Então, por isso que é importante você dar sem esperar nada em troca. E nunca ter o ponto de vista de que é sua responsabilidade salvar o outro. A Bíblia tem um versículo que fala que aqueles que são espirituais conduzir aqueles que não são em amor. E é uma das primeiras coisas que falou aqui, do amor incondicional. Então, o amor incondicional é aquele amor que não tem condição, que não tem... E isso é a coisa mais difícil também. Quantas vezes nos nossos relacionamentos a gente levanta barreiras porque o outro fez alguma coisa que a gente não gostava, que a gente ficou magoado, ou porque... ele não fez isso por mim, eu não vou fazer isso para ele, e aí a gente vai levantando barreiras de separação. Então, que a gente possa refletir sobre isso, né? Será que nós estamos tendo um amor incondicional? Será que nós estamos sendo capazes de estar sobre a graça? E é esse lugar que a gente tem que entender, porque o que eu reajo, o que eu faço, o que eu manifesto diz respeito a quem eu sou, na minha essencialidade. E quem o outro é, né? E o que o outro faz diz respeito a ele. Mas como eu reajo àquilo que o outro me faz, fala quem eu sou. Nós já falamos isso daqui também esses dias. Então, quantas vezes você tá num lugar, né? Essa semana nós fomos levar o meu filho num aniversário e o meu marido estava estacionando o carro e o rapaz estava atravessando a rua e ele foi por trás do carro. Aí meu marido parou para ele poder passar e aí ele agrediu verbalmente o meu esposo. E ali de hora ele reagiu, né? Reagiu à agressão do rapaz. E depois ele falou assim, nossa, que desnecessário, né, ter agido assim. Por quê? Porque quem o outro é diz respeito a quem ele é, mas como eu reajo ao que o outro me fez, diz respeito a quem eu sou, né? Então, o quanto que tá nele, que tá em mim, que tá em mim, que tá nele, que a gente tá tão intolerante um com os outros, que não tem a paciência um com o outro, né? E aí, como eu falei no início, sobre onde as guerras começam. As guerras através das palavras, as guerras através das indiferenças e das barreiras que nós vamos levantando.
Então, pra gente, quero que vocês façam um teste. Quem está aqui comigo na live, se você tiver aí um copo de água, um copinho de café, se você estiver bebendo alguma coisa, se você tiver algo aí com você agora, eu quero que você faça uma experiência com como conversar com as moléculas. Elas modificam a molécula daquilo que você está bebendo, daquilo que você está tomando. E o como você se abençoar, você tocar os seus pontos energéticos ao redor do seu corpo, testa, testa, topo da cabeça, nuca, coração, plexo solar, estômago. Aquele dia nós fizemos o processo da eliminação do todo mal-estar trancados nos corpos. Eu já tive vários relatos que as pessoas tiveram benefícios ali meia hora depois da nossa live, já foi muito legal. Então, para você que tá com um copo de água, que você que tá com uma bebida na sua mão agora, eu quero que você cubra a sua bebida com as suas mãos. E nós vamos ficar alguns minutinhos com as mãos sobre essa bebida. E eu quero que, antes de vocês fazerem isso, provem o que vocês estão bebendo. Provem. Passe a bebida por toda a boca de vocês para observar como que tá isso. Observe isso dentro da boca de vocês. E aí vocês vão colocar a mão sobre a bebida por alguns minutinhos. E nós vamos dizer assim: moléculas, tudo que não deveria estar aí, transmutem para aquilo que deveria estar. E nós vamos ficar com as mãos uns minutinhos e vocês vão falar: moléculas, tudo que não deveria estar aí, transmutem para aquilo que deveria estar. E vocês podem falar essa frase para o corpo de vocês, para o alimento de vocês, para a casa de vocês. Então, tudo que existe é energia, tudo que existe vibra, né? Então, tudo que está ao nosso redor são moléculas que estão em vibração. Então, se você está num ambiente que está mal, que está com confusão, que não está agradável, você pode pedir: moléculas, tudo que não deveria estar aí, transmutem para aquilo que deveria estar. Então, vamos continuar aqui com a mão por alguns minutinhos e vocês vão fortalecendo aí, percebendo essa energia. E agora você pode beber. Bebe novamente o seu líquido e observa se você mudou o gosto daquilo que você estava bebendo. E você pode ir fazendo isso por um período maior de tempo, 5 minutos, 2, 3 minutos, 4 minutos, 5 minutos. E você pode ir fazendo isso com as mãos até melhorar o sabor daquilo que você está bebendo. A gente sempre gosta de fazer esse teste com café sem açúcar e com vinho, né? O vinho seco. E você vai perceber que a textura da bebida, ela fica agradável ao seu paladar, fica melhor, que se encaixa com o seu corpo. Quem fez o teste percebeu a diferença? Coloca aqui para mim nos comentários. Explica para mim aí o que vocês perceberam, se vocês viram a diferença desse experimento. E vamos começar, né? Já trazemos aqui as consciências a respeito da água, como o nosso corpo funciona, como que isso interfere nas moléculas. Já entreguei aí esse exercício que vocês podem se autorregular. Isso serve tanto para bebida, alimento, ambiente, assim como o seu próprio corpo. Então, se você está com alguma dor, alguma doença, alguma dificuldade no seu ser, você pode fazer esse processo no seu corpo também, pedindo moléculas, tudo que não deveria estar aí, transmute para aquilo que deveria estar. Então, bora lá. Suas orações de proteção podem ajudar os outros. Nós já lemos esse, nós estamos aqui. A oração de proteção podem afetar na colheita e no clima. As orações de proteção podem afetar na colheita e no clima. Olha que incrível, nós acabamos de falar que a nossa mente é a condutora da energia, né, da água. E isso pode ir até a distâncias. E aqui ele vai falar sobre a colheita e sobre o clima. Meu Deus, será que a gente pode interferir no nosso clima? Nesse calorão que tá, falta de chuva? Vamos ver se a gente tem esse poder de interferir em tudo isso?
Um certo fazendeiro acreditava que um homem que ora vive sob a proteção divina em seus campos. O pai deste homem foi um grande fazendeiro, obtendo sucesso com a plantação de batatas na Inglaterra. Um dia seu pai se uniu com um grande número de vizinhos arredando uma grande quantidade de terra na qual foi dividida entre fazendeiros e que ficaram com 2 filas de terra cada. Aqui a gente fez o experimento da água e o Zeni está falando que ele faz que ele aprendeu com os recursos vibracionais. Da transmutação das moléculas. É maravilhoso, né, Zeni? Essas ferramentas que a gente aprende, ela transforma as nossas vidas e traz muita qualidade para tudo. Como eu sou muito grata por todos esses conhecimentos. Então, todos os homens semearam, araram e plantaram no mesmo período. Porém, seu pai era um crente convicto no poder da divina proteção. Então, enquanto plantava, criou o hábito de invocar as bênçãos do Todo-Poderoso sobre ele, porque acreditava que todas as suas propriedades viriam através da lembrança de Deus nos seus negócios. Quando o tempo de colher as batatas chegou, os fazendeiros descobriram que uma doença chamada seca podre tinha atacado cada planta, causando uma perda de quase todo o total para todos os fazendeiros, exceto para este homem. Quando ele se voltou para o solo das suas longas filas de colina, descobriu que nenhuma batata tinha sido tocada. Isso causou profunda impressão em toda a redondeza, especialmente uma vez em que o fazendeiro relacionou a sua proteção com a bondade de Deus, em responder suas orações direta e em acreditar na sua colheita daria bons frutos. Uma oração de proteção que tem sido muito usada para produzir bons frutos é: a divina ordem é estabelecida nas condições atmosféricas, produzindo um tipo de clima necessário para a terra fortificar essa colheita abundante. Vamos lá, vamos repetir. A divina ordem é estabelecida nas condições atmosféricas, produzindo um tipo de clima necessário para a terra fortificar essa colheita abundante. A mulher do sul da Califórnia viveu no meio de uma grande plantação, a qual apresentava sempre boas colheitas e prometia excelentes frutos e rendimentos anuais. Essa mulher teve um vizinho que também possuía uma plantação de laranjas e estava esperando uma boa colheita, mas esse vizinho ridicularizou as ideias de proteção divina. Uma certa manhã, eles escutaram a previsão de noite. A temperatura deveria abaixar muito. Nessa época, era usado potes de fumaça nas plantações para evitar o perigo de congelamento. Os potes aqueciam o ar. Os maridos dessas mulheres estavam fora a negócio e não havia ninguém para fazer a fumaça. A mulher, que não acreditava na divina proteção, passou a noite caminhando e agitando suas mãos. Mas a mulher que acreditou na divina proteção estava quieta e calma e falou essas palavras de proteção: Deus pode proteger a minha plantação. A presença de Deus está aqui e forma agora em um invólucro em torno de nós e nos mantém protegidos de qualquer nocividade. Ela lembrou do Salmo 91 e declarou várias vezes. Subitamente ela sentiu que sua plantação foi coberta com uma grande lona de proteção invisível. Com essa percepção veio uma sensação de paz, de modo que ela se retirou e dormiu pacificamente. A noite fria veio e cada laranja que não tinha recebido a fumaça estava perdida, exceto a dessa mulher. A plantação da vizinha descrente sofreu uma perca total. Apesar disso, a mulher que falou palavras de proteção para sua plantação não encontrou nenhuma laranja danificada. Através da oração de proteção, sua lavoura foi salva. Um rendimento de milhares de dólares também. Nem é preciso dizer que a sua amiga, que anteriormente a ridicularizou, nunca mais criticou a crença da divina proteção. Uma poderosa oração de proteção que repara as condições do tempo para boas colheitas, viagens seguras. A divina ordem abençoa a terra com um clima perfeito e a quantia adequada de umidade, condições de ordem, harmonia e segurança estabelecidas e mantidas. Nos recursos vibracionais, como o Zeni comentou aqui, nós temos até processos para que nós possamos manter a temperatura do nosso corpo, para que nós aprendamos a regular a temperatura do nosso corpo. Então, gente, assim como a gente tem lido aqui nesse livro, existem sim muitos recursos. A mecânica quântica, a física quântica fala sobre esse poder da palavra, o poder da autoafirmação, o poder da nossa mente
sobre várias coisas, né? Porque nós estamos ligados a tudo isso. Então, que você possa usar essas orações e ter essas experiências individuais na sua vida para que você possa constatar o poder delas. Então, foram muitas dicas legais que nós já falamos até aqui, sobre o poder de aprender a relaxar, o poder de soltar, o poder da palavra, da oração, da purificação, do relaxamento. Então, quando nós... tem uma frase que a gente conhece muito que fala assim: aquilo que não tem solução, solucionado está. Pois bem, é esse o lugar de acreditar que existe algo além das nossas capacidades que podem realizar muito além daquilo que nós podemos imaginar. Uma oração de proteção acaba com os incêndios. Uma vez houve um terrível incêndio que estava fora de controle no norte da província Ontário, no Canadá. As chamas se espalharam rapidamente por 3 dias, destruindo centenas de casas em seu caminho. Quando um proprietário de uma casa decidiu telefonar para a conselheira espiritual em Toronto, pediu uma oração de proteção. Durante 15 minutos, a partir do momento em que a conselheira do Ministério de Oração começou a falar palavras de proteção, o fogo de 3 dias foi completamente apagado. O vento naquela época parou de soprar e choveu em abundância. Quais foram os métodos para acabar tão rapidamente o incêndio de 3 dias? A conselheira espiritual tinha falado diretamente para o vento: em nome de Jesus, eu digo para você, paz, acalme-se. E para as chamas do fogo ela tinha dito: você tem o poder para ferir e destruir qualquer coisa, e em nome de Jesus, está acabado agora e você se apaga. E em conclusão ela tinha dito: o manto úmido de Jesus Cristo agora se abaixa e espalha sobre a terra e acaba com o fogo. Pai, eu agradeço a você por isso e ter acontecido agora. Em relação à validade espiritual da oração sobre colheitas, climas e condições atmosféricas, o profeta Zacarias aconselhou: suplicai ao Senhor a chuva tardia da primavera, e o Senhor quem provoca tempestades, ele concederá chuvas copiosas a cada um dos produtores do campo. Esse versículo está em Zacarias 10:1. A oração pode proteger na guerra. Há uma história interessante da Primeira Guerra Mundial que ocorreu na França sobre o poder da oração de proteção. Um jovem tenente e seus 18 homens estavam sem comunicação e suprimento. Os inimigos estavam se aproximando e parecia não haver uma forma de escapar. Esse jovem oficial subitamente lembrou de uma carta da sua irmã, que ele não teve tempo de ler. Sobre um pulso, ele abriu a carta. Ela escreveu contando que em suas orações estava cercando ele e seus homens com proteção divina e que havia um grande número de outras pessoas orando por eles se mantivessem a salvo. O tenente e seus soldados estavam cansados e assustados, bem como famintos e sofridos. Na carta de sua irmã havia uma citação dos Salmos: do Senhor que eu digo: Ele é o meu refúgio e a minha fortaleza, meu Deus, nele confio. De suas asas ele faz em ti um abrigo, e debaixo de sua plenugem te refugia. Sua fidelidade é um escudo e uma armadura. Não temerás nem o terror da noite, nem a flecha que voa em pleno dia, nem a peste que ronda na sombra, nem o flagelo que devasta ao meio-dia. Te tombares 1000 ao teu lado, 10.000 à tua direita, não serás atingido. Salmo 91, 2:4-7. O jovem oficial leu essas palavras, então dobrou a carta e a colocou dentro de sua camisa. Não muito hesitante, ele disse para seus homens: levantem a cabeça. Nada irá nos ferir, porque estão orando por nós. Se vocês acreditarem no poder divino que existe em vocês, eu sugiro que orem. Um soldado respondeu: o Senhor esteja conosco. Os outros responderam solenemente em coro: amém. Eles mal tinham terminado quando o inimigo iniciou um grande disparo por 5 horas, e eles ficaram sob terríveis descargas de canhão. Esses soldados estavam completamente paralisados. A aniquilação parecia ser inevitável sobre todas as aparências humanas. Ao contrário disso, nenhum desses soldados foi ferido, e nem os seus quartéis foram perturbados de forma nenhuma. Fora o que se tivera um círculo tivesse sido desenhado em volta deles, apesar do resto da vila ter sido desaparecido. O jovem tenente concluiu mais tarde:
Ninguém terá que me convencer novamente sobre o poder das orações de proteção. Este é um potente e dinâmico método de oração que funciona. Os anjos e seus anjos protetores. Os anjos acreditavam que a presença dos anjos de Deus é uma presença miraculosa que está disponível para todos os homens, que anjos protetores ao redor de nós nos assistem somente para nos guiar e nos proteger alegremente, quando são chamados para fazer isso. Eles percebem que cada um tem um anjo e uma autoproteção. Quando os desafios aparecem, digo a você mesmo: eu não tenho nada a temer. Meu anjo guardião está à minha frente, cercando o meu caminho. Decrete isso frequentemente pelos outros também. Uma mulher de negócios estava preocupada porque tinha que fazer uma viagem para fora da cidade para fazer compras. E por isso teria que dirigir 200 milhas na chuva e neblina acompanhada de seu marido doente, o qual não poderia ser deixado sozinho. Uma amiga lhe disse: você não tem nada a temer, porque orarei para que o seu anjo guardião esteja com você. Quando voltou da viagem, essa mulher de negócios contou: eu percebi que era acompanhada por um anjo à medida que dirigia para fora da cidade. O céu limpara e a chuva parara e o sol começara a brilhar. Não houve mais tempo ruim e a viagem inteira animou o espírito do meu marido e ele não sofreu nenhum dano. Financeiramente, isso provou ser a compra mais lucrativa que eu já fiz em toda a minha vida. 2 missionários estavam passando por uma perigosa região da mata, onde assaltantes estavam à sua espera para atacá-lo. Mas quando os missionários eram poderosos em oração, os assaltantes viram uma terceira pessoa, muito maior que eles, viajando com os missionários e aparentemente flutuando no ar, protegendo-os. A presença dessa terceira pessoa, o anjo de proteção, estarreceu e apavorou os assaltantes, de modo que o missionário foram salvos de qualquer dano. Ontem, vindo na viagem com o meu marido, e a gente conversando sobre várias coisas, e ele questionou a respeito da Bíblia, enfim, meu marido ele é bem cético, né? Então ele faz várias perguntas. E eu conversando com ele, falei: Eduardo, independente do que fosse provado, se a Bíblia é verdadeira, se a Bíblia não é verdadeira, se isso foi escrito por homens, se foi manipulado, ou independente de qualquer coisa, as experiências que eu tenho com Jesus, desde a minha infância, em sonhos, em visões, em manifestações de milagres, em curas, em tantas coisas que eu já contei aqui para vocês, principalmente, enfim, foram muitas experiências mesmo, gente, desde muito pequena. Eu sinto um cuidado, as manifestações das maravilhas de Deus, de realmente de orar e ver as maravilhas, as manifestações dele foram imensas. Que não importa o que falem, o que provem, o que queiram destruir essa imagem, importa quem eu sei quem ele é para mim e em mim. Porque quando nós desenvolvemos um relacionamento com alguém, não importa o que digam a respeito daquela pessoa, a gente sabe quem ela é, porque a gente tem intimidade. Então, quando a gente desenvolve uma intimidade, não existe nada que pode romper com aquilo que a gente sabe quem a pessoa é. Então, que esse livro, que essas orações, que essas afirmações, eles possam ser para vocês a prova viva de algo extraordinário. Uma coisa que eu lembrei ontem, né? Tava na minha sogra, foi aniversário do meu sogro ontem, a gente passou um tempo em família. E aí eu estava tomando banho e me veio a lembrança de uma das visões que eu tive na minha adolescência. E eu tive uma visão, e quando eu tive essa visão, gente, eu não estava sonhando, não estava dormindo, eu estava num momento de oração. E nesse momento de oração eu comecei a visualizar um campo de futebol. E esse campo de futebol, tinham várias pessoas deitadas no solo desse campo, cobertas com um pano branco, e muitas outras pessoas vestidas de branco cuidando dessas pessoas. Era como se essas pessoas que estivessem deitadas no campo estivessem doentes, como se essas pessoas estivessem passando assim por um momento muito difícil. Era como se essas pessoas estavam muito doentes.
e esse campo deitado, essas pessoas e pessoas em pé, e eu via pessoas tomando soro, pessoas sendo cuidadas. Isso foi muito antes da gente passar a pandemia, né? E foi muito antes mesmo. Nem tinha, não tava vivendo isso que a gente tá vivendo agora. Eu tinha por volta de uns 17, 18 anos quando eu tive essa visualização. E quando eu andava em volta desse campo e tinha uma presença de um homem do meu lado. E essa presença para mim era como se fosse Jesus. E ele andava comigo do lado e ele falava: eu vou te usar para curar essas pessoas, eu vou te usar para trazer vida para essas pessoas, porque essas pessoas vão precisar de você e tal. E aí ele andava em volta comigo desse lugar, nesse campo, as pessoas deitadas na grama, e em volta da arquibancada toda vazia. E ele falava assim, né? E tá vendo todos esses lugares vazios nessa arquibancada? Através da sua vida, muitas pessoas vão ouvir falar sobre o meu nome. Muitas pessoas vão conhecer quem eu sou. E aquilo me deu um medo, né? Eu falava, meu Deus, que responsabilidade ter que evangelizar e trazer tantas pessoas, muitas pessoas. E aquilo ficou, né? Meu coração se encheu de medo. E na verdade, hoje eu entendo que não é sobre a Andressa fazer isso, mas é sobre nós sermos agentes multiplicadores. Hoje nós estamos aqui conectados, aprendendo, falando sobre isso. Então eu multiplico dentro do meu círculo e vocês vão multiplicar dentro do círculo de vocês, e a gente vai multiplicando e vai multiplicando. Isso vai se expandindo de tal forma que muitas vidas são alcançadas e que muitas vidas são transformadas. E o meu momento do despertar, o momento que eu realmente me levantei para fazer esse propósito, foi em 2019, quando eu me adoeci, que eu conheci ferramentas. E assim que eu terminei a minha formação, veio o Covid. E quando ontem essa consciência veio, né? Dessa lembrança, dessa visualização e do cumprimento dessa promessa. Então, quando veio o Covid, eu já estava capacitada com ferramentas para poder ajudar as pessoas a passar pelo processo. Processos de autocura, processos de elevação vibracional, processo de liberação do medo. De que o quanto que o medo, gente, toda essa situação de medo, ele libera coisas no nosso ser que nós não conseguimos olhar além das possibilidades. E isso vai deixando a gente cada vez mais suscetível à manipulação, a cada vez mais sermos manipulados e separados da nossa essência. Então, que nós possamos guardar as nossas mentes, guardar os nossos ouvidos, guardar os nossos olhos, para que a gente possa olhar além das circunstâncias. Então, eu tô falando para vocês uma das visões que eu tive, que foi essa visão, né, de pessoas, e era exatamente o que aconteceu. A gente viu acontecendo isso, estádios de futebol sendo transformados em leitos hospitalares, né, diante de tantas coisas que aconteceram nesse processo, que eu pelo menos, né, na minha vida, nunca tinha ouvido falar de algo semelhante a isso que a gente vivenciou. Então, eu tô comentando com vocês essa experiência, que vocês também possam aprender a ter experiências com Deus, essas experiências de fé, de manifestação da glória de Deus através das palavras de afirmação. E aqui a gente já trouxe tantas palavras, tantas frases de afirmação. E agora eu quero que vocês, vamos finalizar falando sobre o anjo da prosperidade e da cura. O anjo das prosperidade e cura. Os hebreus de antigamente perceberam que Rafael era o anjo da cura. Às vezes você deve declarar: o anjo de cura vem me fortificar aqui e agora. Ou então você deve chamar o anjo da prosperidade, o anjo do amor, da harmonia, da felicidade do casamento e das mesmas formas. Antes de viajar ou enfrentar uma situação desafiadora, é melhor afirmar: o anjo da calma vai à minha frente, me protegendo de qualquer experiência negativa. Ou o anjo da presença de Deus vai à minha frente, preparando o meu caminho. O profeta Malaquias
Devia estar falando do seu anjo protetor quando disse: eu vos envio o meu mensageiro. Ele aplanará o caminho diante de ti. Está Malaquias 3:1. Uma vez, quando estava indo para uma viagem de 6 semanas para dar uma palestra, decidi testar a ideia do anjo, afirmando que o anjo da prosperidade iria à minha frente, tornando o meu caminho próspero e bem-sucedido. Quando dei a palestra para grupos de convenções de profissionais de negócio, uma palestra profissional foi solicitada. Porém, os pagamentos recebidos para palestras em igrejas geralmente são tão pequenos que não pagam sequer as despesas. Aquela seria uma viagem de palestras em igrejas. De qualquer forma, nessa viagem, após enviar o anjo da prosperidade na minha frente, aconteceu alguma coisa que nunca havia acontecido antes. Ao longo do caminho, as pessoas diziam privadamente: eu tenho lido seus livros e tenho sido ajudado por eles, e eu quero mostrar minha apreciação colaborando com sua oferta especial do dízimo para você. O resultado foi que eu voltei para casa carregando um grande número de cheques de dízimos com presentes especiais particulares, os quais me ajudaram a pagar os custos que eu tenho tão frequentemente para encontrar pessoas. Essa experiência me convenceu de que o anjo da prosperidade existe. Assim ocorreu com o anjo da cura. A outra história que se passou há muitos anos atrás na Inglaterra, que apareceu em London Daily Mirror e The Central News Agency, sobre uma mulher que tinha estado doente por 5 anos e estava agonizando de uma tuberculose avançada. Os médicos há muito tempo estavam desesperados para salvá-las, e seus parentes tinham se reunido como ao seu redor à medida que ela diminuía a sua respiração e parecia estar prestes a morrer. 8 minutos depois, ela, de um súbito suspiro, respirou profundamente e despertou à medida que dizia claramente: sim, eu estou ouvindo. Quem é você? Neste momento, ela ouviu um anjo curvando sobre ela e dizia: seu sofrimento acabou. Levante e ande. Quando ela pediu as suas roupas e disse que queria caminhar, isso causou uma grande comoção entre seus parentes, porque fazia meses que ela não caminhava. Então, caminhou para o outro quarto e pediu comida, apesar de não ter ingerido alimentos sólidos há 6 meses. À medida em que ela rapidamente recuperou a sua saúde, testes médicos revelaram que a doença não havia deixado traços em seu corpo. Após 5 anos de intenso sofrimento. Desde então, ela comeu bem, dormiu bem e estava calma e cheia de paz. Nada parecia lhe causar ou lhe perturbar. O anjo contou-lhe que sua vida estava sendo poupada. Em troca disso, ela deveria ajudar outros a se curarem. Então ela passou a gastar a maior parte do seu tempo em orações de intercessão pelos doentes de sua vila, respondendo ao que o anjo de cura fez por ela. Muitas curas ocorreram e sua vida tomou um novo significado e uma nova satisfação. A divina proteção é prometida à humanidade. Talvez das muitas promessas que a divina proteção fez para a humanidade, a mais famosa e satisfatória seja aquela que está escrita em Salmo de proteção. Nem o mal te sucederá, nem praga alguma chegará à tua tenda, porque aos teus anjos dará ordem ao teu respeito, para te guardarem em todos os seus caminhos. Salmo 91. Então que você possa receber agora, aí no lugar onde você está, a proteção do anjo ao seu lado direito, ao seu lado esquerdo. E que você possa estar guardado, protegido de todo mal, e que os anjos possam estar aí à sua frente, lutando as suas batalhas, abrindo os caminhos, quebrando todas essas correntes, e que o seu dia, sua semana seja próspera, abençoada, cheia de saúde, cheia de cura, cheia de vida, cheia de transformação, cheia de modificação nas suas moléculas, e que você possa ter experiências nas quais você possa compartilhar aqui comigo nas nossas lives, e que você possa compartilhar com aqueles que te cercam. Que você possa ser um agente da manifestação das boas novas. Então, hoje nós estamos encerrando o terceiro segredo, que nós tivemos então o segredo do relaxamento, tivemos o segredo da purificação e tivemos agora o terceiro segredo, que é o segredo da proteção. E amanhã nós vamos começar o segredo do decreto. Então, agora é o momento de decretar. Então, amanhã eu espero vocês para a nossa continuação do Expande Comigo, expansão da consciência, aonde nós vamos aprender o terceiro segredo para o segredo de todas as realizações. Gratidão, um beijo, fiquem com Deus. E se possível, comente no final dessa live qual foi a experiência que vocês tiveram.
Deixe o seu comentário lá para que esse conteúdo chegue ao máximo de pessoas. Dê o seu curtir. Envia isso por direct para as pessoas a quais você conhece, para que a gente possa trazer a expansão e a qualidade de um mundo melhor. Porque quando nós mudamos, o mundo muda. Um beijo.